E a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós. Hoje, no vídeo de hoje, eu pretendo responder a pergunta da nossa irmã Andréia Moura, que é o seguinte: quais são todos os mandamentos de Deus? Por favor, explique com detalhes. Bom, ela pediu um negócio aqui que vamos tentar fazer, obviamente na medida do nosso conhecimento. Só que antes eu preciso te lembrar, não se esqueça de se inscrever nesse canal, porque o canal que trata desse assunto temática bíblica, naturalmente o YouTube não dá assim tanta importância. Então você precisa se inscrever para que essa mensagem seja enviada para muito mais pessoas e o evangelho venha chegar a muito mais pessoas também, tá bom? Então se inscreve, curta, compartilhe, não esquece do joinha, porque se você não der o joinha, o YouTube não entende que esse vídeo é relevante, então por isso que é muito importante, tá bom? Mas vamos lá, como já é de costume aqui do canal, para a gente responder as perguntas aqui, a gente sempre traz as escrituras e tenta mostrar nas escrituras, inclusive como ela pediu, com detalhes. Obviamente que o nível de detalhe não vai ser tão grande, porque se for o vídeo vai ficar extremamente comprido, mas espero que atenda aí a dúvida, tá bom? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar na tela agora. Deve estar aparecendo para vocês. Eu trouxe aqui alguns textos e eu vou tentar ser bem breve nesses textos para justamente não ficar muito o vídeo muito grande, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa aqui. Eu estou aqui na Bíblia Online. Abri aqui em João, no capítulo 6. A primeira coisa que eu preciso, aqui eu vou pegar do versículo 27 ao versículo 29, para deixar muito claro uma parte. Aliás, deixa eu até voltar aqui. É muito importante isso daqui. Não existe salvação por obras. Então, se a pergunta eu não entendi, pode ser nesse sentido também, mas se a pergunta é: quais obras devemos fazer para ser salvos? Então, quais são os mandamentos que Deus requer de mim para eu ser salvo? Então, eu vou responder primeiro isso daí, porque se for nesse sentido é fácil, a gente acaba o vídeo em 2 minutos, tá bom? Conforme eu vou mostrar aqui. Bom, deve estar aparecendo aí na tela para vocês, vamos lá. Aqui, deixa eu ler aqui no versículo 27, ó. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois neste, Deus, o Pai, imprimiu o seu selo. Perguntaram-lhe, pois, que havemos de fazer para praticarmos as obras de Deus? Então aqui é justamente esse sentido que eu falei. Eles estavam assim, Cristo estava falando da importância de crer nele, e eles perguntaram assim: bom, beleza, ok, entendemos, ou não dá nem para dizer pelo texto que eles entenderam, mas assim, entendemos, mas agora o que a gente tem que fazer? Me diz aí. Você aqui no Velho Testamento, a gente tinha lá uma lista de coisas que a gente deveria praticar. E aí, qual é a lista para a gente ser salvo, né? Aí Cristo respondeu, ó. Jesus lhes respondeu: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Ponto final. Então, crer em Cristo, a fé em Cristo é suficiente para a salvação. Tá certo? Então, é por isso que eu falei, se a pergunta foi nesse sentido, o vídeo acaba em 2 minutos aí, tranquilo, tá bom? Mas eu vou continuar aqui explicando, porque pode surgir a seguinte pergunta: então basta eu crer no Senhor Jesus Cristo, continuar levando a minha vida do jeito que eu tô levando e beleza. Então, é só, de repente, aí no máximo ali, tomar um banho ali, né, e ser batizado e, sei lá, uma vez por mês, dependendo da igreja, uma vez por ano, aí você tomar Santa Ceia, tá tudo certo. Bom, não é isso, e é isso que eu vou explicar agora. Então, eu vou trazer aqui esse outro texto, que é aqui em Jeremias, no capítulo 31, vamos pegar aqui do versículo 31 até aqui embaixo. Bom, é o seguinte: no Velho Testamento já era anunciado a vinda do Messias. Então, o que cumpriria todas as promessas. E o que ele falou que aconteceria quando isso viesse? Aliás, eu vou trazer Hebreus 8, que diz exatamente a mesma coisa, para vocês verem que isso, essa interpretação é a interpretação correta, porque está no Velho Testamento, está no Novo Testamento, digamos assim, dando o significado correto para isso. Ó. Eis que os dias vêm, diz o Senhor,
em que eu farei um pacto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o pacto que eu fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Esse pacto que eles invalidaram, apesar de eu haver desposado. Apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o pacto que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Eu já vou explicar. Vou colocar aqui Hebreus 8 e aí a gente explica tudo certinho. Bom, aqui Hebreus 8 a partir do versículo 8. Porque repreendendo-os diz, eis que virão dias, diz o Senhor, que eu estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá um novo pacto. Então aqui é tudo igual, é muito parecido com o que a gente acabou de ler. Então, mas eu vou ler aqui mesmo assim, ó. Não segundo o pacto que eu fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois não permaneceram naquele meu pacto, e eu para eles não atentei, diz o Senhor. Ora, este é o pacto que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escrevereis, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará cada um ao seu concidadão, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, pois eu serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados não me lembrarei mais, dizendo, novo pacto, ele tornou antiquado o primeiro, e o que se torna antiquado envelhece e perto está de desaparecer. Bom, deixa eu voltar aqui a tela. Então, o que esses dois capítulos que eu trouxe aqui está querendo dizer? Querendo dizer o seguinte, que na promessa que Deus fez no Antigo Testamento, ele já previa desde o Éden, né, que viria o Messias, e o Messias traria esse novo pacto. Só que tinha uma questão desse novo pacto, que não é que Deus simplesmente pegou assim, ó, não. O que Deus achava correto, ele simplesmente rasgou e tacou no lixo. Não. O que Deus achava correto, ele continua achando correto, ou até vou usar uma outra palavra, o que Deus cobrava como correto, ele continua cobrando como correto, porque Deus não muda. Deus é imutável, então é uma das características de Deus. Então, o que era pecado continua sendo pecado, é esse que é o ponto. Mas o que ele faria? Ele faria o seguinte, que neste novo pacto seria diferente do pacto anterior. O próprio Deus faria esse conserto e escreveria no coração, colocaria no coração. Portanto, aquela passagem de Efésios 2 diz que pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele coloca lá no final, e de antemão preparou as boas obras para que andássemos nela. Isso em teologia. E, aliás, eu vou abrir um parênteses aqui, tá? Essa teologia que eu estou usando para avaliar é a que eu concordo, que é a da Batista Reformada. Então, pode ter uma divergênciazinha ou outra, dependendo da linhagem que a pessoa tenha, mas para mim é a que mais faz sentido e é a que eu estou trazendo aqui. Então, é o seguinte, quando Deus chama uma pessoa, não é simplesmente um chamado no sentido de um convite, de dizer assim, vem fulano, segue-me aí, tal, beleza, se você não concordar, ok, então tudo bem. Não. O chamado é um chamado. É um chamado eficaz. O que é esse chamado eficaz? Ele que te chamou, ele te limpa, te converte, coloca a lei no teu coração e você, a partir de então, é uma nova criatura sob uma nova vida também. É esse que é o ponto. E, aliás, esse é o contexto do próximo verso que eu vou trazer aqui, justamente para a gente fechar esse entendimento, que já deve estar aparecendo na tela aqui, que é Tiago 2, e eu vou pegar aqui no versículo 26, que é o último. Que está aqui, ó.
Porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Então, aqui precisa ter muita atenção nessa parte aqui, porque há uma má interpretação gigantesca, principalmente quem veio da congregação não entende nada sobre isso daqui. Bom, voltando aqui na tela para ficar mais fácil. Então é o seguinte, você precisa pegar o livro de Tiago e ler, primeiro, para você entender o contexto do negócio. Mas assim, qual que é o contexto lá, resumindo? Tiago está dizendo o seguinte, se uma pessoa se diz crente, foi convertida, chamado por Cristo, através do Espírito Santo, esse mesmo Espírito Santo que o converteu, o limparia. Traria sobre ele os frutos que comprovam a sua conversão. Não é a obra que salva, igual eu falei no começo, mas as obras, elas mostram os frutos de um salvo. Essa é a diferença. Então, vamos supor, você era uma árvore de limão. Aí o Espírito Santo veio habitar em você e você se transformou numa árvore de laranja. Bom, apesar que limão é bom também, tá? É só uma figura de linguagem, que eu gosto de suco de limão, por exemplo, eu gosto de suco de laranja. Nada contra o limão. Mas beleza, você se transformou numa árvore de laranja. O que é o natural você fazer? Da laranja e não limão, porque você foi transformado. Esse é o chamado eficaz, tá certo? Então esse é o chamado eficaz. Porém, nós sabemos que estamos num corpo corruptível. Nós já somos justificados, declarados justos por Cristo, porém ainda não fomos glorificados. Então, por isso que nas cartas de João, ele fala assim que aquele que diz que não tem pecado mente e faz de Deus mentiroso. Não é que o cristão, uma vez que convertido e transformado, ele nunca mais peca. Não, ele comete pecados e, aliás, é mandamento que peçamos perdão pelos nossos pecados. Só que a vida dele não é em pecado. Essa que é a diferença, porque ele foi convertido. O que Tiago estava falando ali, que o cristão que anda em pecado, esse daí não é cristão, esse é mentiroso, é o que diz lá. Esse é mentiroso, porque ele diz que foi convertido, ele diz que Deus transformou a vida dele, mas ele continua vivendo igual, entendeu? Ele continua cometendo todos os pecados, entendeu? Cometendo, digamos assim, transgredindo todos os mandamentos de Deus. Então fica difícil, como é que ele vai dizer que é convertido? Então, peraí, então o chamado não é eficaz? Não é isso que a Bíblia diz que o chamado é eficaz, você é transformado numa nova criatura, não é pelos seus méritos, é porque o Espírito Santo te converte, tá certo? Então, portanto, aí eu vou colocar aqui no vídeo de novo. Bom, deve estar aparecendo na tela para vocês novamente. Bom, então, eu trouxe essa parte aqui que é onde fala sobre os 10 mandamentos, tá certo? Então, o Espírito Santo que veio e te lavou de dentro para fora, ele vai fazer com que você ande nas boas obras, naquilo que Deus aprova. Então vamos lá. Eu sou o Senhor teu Deus, te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Lembrando que o Velho Testamento, ele era espelho das coisas que viriam. Então a gente não interpreta o Velho Testamento pelo Velho, mas a gente interpreta o Velho pelo Novo. Então, por exemplo, o que eu vou citar aqui para vocês, está dentro disso. Eu não vou poder detalhar mandamento por mandamento, nesse vídeo ia ficar gigantesco, mas eu acho que a ideia geral a gente consegue trazer. Vamos lá. Não terás outros deuses diante de mim. Então vamos supor, se o Espírito Santo realmente habita em você, você vai ter outros deuses? Você vai, digamos assim, amar a Deus, mas assim, não, eu amo mais o dinheiro. Então você é um amante de mamon. Então o Espírito Santo não te converteu. Entendeu? Então é isso, porque aqui esse primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, não terás outros deuses. E outros deuses, a pessoa pensa que é só colocar uma estátua lá e adorar. Não, porque aqui embaixo ele fala, ó, não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma acima do céu, nem debaixo da terra, nem nas águas. Não te curvarás diante dela, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam,
uso de misericórdia em milhares para aqueles que me amam. Em resumo, aqui, esses mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. É um sinal de que uma pessoa realmente foi salva. Ela passa o amor, o relacionamento dela com Deus, modifica. Tá certo? Não tomarás o nome do teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar aquele que tomar o seu nome em vão. Então, portanto, a pessoa não vai ficar pregando, dizendo mentira em nome de Deus, falando, não, Deus manda te dizer e não sei o que lá, quer dizer, é um irresponsável uma pessoa dessa. Então, esses daqui são todos mandamentos, entendeu? Lembra-te do dia do sábado. Aqui ele vai detalhar um pouco sobre a questão do sábado, quer dizer, aqui, numa visão do Novo Testamento, é assim, é separar do seu tempo, um tempo para servir a Deus, então, se dedicar ao Senhor. Então, não, a gente no Novo Testamento, e aliás eu nem vou entrar nisso porque isso daqui vai dar um pano para manga grande, mas é o seguinte, no Novo Testamento Paulo, ele tem nas cartas deles, os próprios apóstolos de maneira geral, eles não guardavam mais um dia como se guarda no Velho Testamento, e que não era um dia de santificação, não era um dia que, não, é neste dia, não, porque inclusive tem algumas passagens que Paulo fala assim, quem faz diferenças de dia, é tipo uma opinião, a pessoa quer fazer diferença de dia, faça, mas ele é considerado fraco na fé, tá certo? Então, por isso que para mim não existe nenhum dia de guarda. Tem irmãos que eles consideram, por exemplo, o domingo como dia do Senhor e eles realmente guardam o domingo, mas eu não encontro nenhuma base bíblica para defender isso, tá bom? Mas vamos continuar. Honra teu pai e tua mãe, então, continua sendo mandamento, continua sendo obrigatório fazer, não matarás, também continua sendo obrigatório, não adulterarás, continua sendo obrigatório, não furtarás, a mesma coisa, não dirás falso testemunho, não cobiçará a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, o servo do teu próximo, nada do teu próximo, quer dizer, você vê, deixa eu voltar aqui, você pode ver que o que era pecado, continua sendo pecado. Só que até a obediência desses mandamentos não vem de nós, é um dom de Deus, é o próprio Deus que nos transforma e faz com que a gente obedeça esses mandamentos. Bom, eu acho que no limite que eu poderia detalhar aqui eu fiz, para que o vídeo não ficasse infinitamente grande, fiz um resumo, deixem os comentários aí para ver se ficou claro, se não ficou, deixa aí também que de repente eu faço um outro vídeo detalhando um pouco a mais. Mas assim, lembrando e retomando desde o princípio, todo homem é pecador perante as Escrituras. Não existe ninguém que não peque. Então, vamos pegar o primeiro mandamento ali. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ninguém consegue. Eu não consigo, você não consegue, ninguém consegue. O que é amar a Deus sobre todas as coisas? É ter Deus a prioridade total da sua vida em todo o tempo. Uma única vez que você não tem, você está caindo nesse mandamento. Graças a Deus por Jesus Cristo, que Ele que nos tornou justo pelo seu sacrifício. Então, por isso, a gente se esforça para isso, a gente mira no alvo, esse é o nosso alvo. Agora sim, nós não somos salvos pelas nossas obras, porque se fosse pelas obras, estaríamos todos condenados, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, até mais, tchau, tchau.